Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Muito bem. Romanos, capítulo 6, verso 1 até o verso de número 11. Eu vou ler aqui na minha tradução, os irmãos podem acompanhar, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar com alegria esta noite. Quero colocar a vida de uma professora, amiga da Carla, chamada Odete. Ela perdeu o marido há uns 3 meses atrás e agora, semana passada, ela perdeu a filha mais nova. Vamos orar para que o Senhor possa confortar e consolar o coração dessa senhora. Deus amado, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer pela tua presença, Senhor, pela graça do Senhor, o poder do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Cremos na tua palavra, a tua palavra é viva, eficaz, poderosa, fortalecedora, restauradora, transformadora, purificadora, santificadora das nossas vidas. Ó Deus amado, abençoe na exposição da tua palavra esta noite, que tudo venha para a glória, a honra e louvor do teu nome. Oramos, Senhor, pela vida da Odete. Estenda as tuas mãos sobre ela, Senhor, para vir com o consolo do Senhor sobre aquela vida. Ó Deus, em certas circunstâncias da vida, somente o teu Espírito Santo pode trazer o consolo e atingir um coração enlutado. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor estenda as tuas mãos sobre ela. Lembramos, Senhor, de todos os irmãos que estão aqui e dos que estão ausentes também, que o poder do teu Espírito possa atingi-los, alcançá-los, que esses irmãos possam ser renovados pelo teu poder, tocados, mudados, modificados. Ó Deus, instrui a tua igreja pelo poder do teu Espírito Santo e fala conosco, Senhor, na palavra esta noite. Nós oramos pedindo e te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos,
Eu hoje quero continuar a série que estou fazendo sobre a essência da vida cristã. Domingo passado nós falamos sobre o primeiro tema, que foi a oração. Os irmãos que não tiveram a oportunidade de ouvir, depois podem pegar a mensagem aí no YouTube, o Facebook, que está disponível lá. Hoje, então, eu quero falar sobre a vida de santidade. No culto de 1º de janeiro, a segunda proposta para este ano que nós ministramos e que precisamos ter é mais santidade e menos pecado. Esse foi o segundo ponto da ministração do dia 1º de janeiro, quando eu disse que nós estamos tendo algumas propostas para o ano de 2023. E o segundo tópico era que nós precisamos ter mais santidade e menos pecado. E aí cada um daqueles tópicos está virando uma mensagem agora, que nós denominamos então de a essência da vida cristã. Hoje a mensagem é sobre a santidade. Falar sobre santidade é muito importante para nossos dias, porque cada vez mais a santificação parece ser uma busca esquecida e o pecado se alastra grandemente em meio ao mundo. Falar em santidade parece que soa como uma palestra, uma mensagem do século XVIII, do século XVII, e que não tem muita eficácia sobre a nossa vida. Mas eu creio que nós precisamos nos voltar mais para a questão da santidade. Porque a vida de santidade é algo maravilhoso. Santidade não é uma expressão triste do coração de uma pessoa. Às vezes as pessoas criam no imaginário popular a face da santidade com uma certa tristeza, uma seriedade tão séria que leva até a uma certa tristeza. Este é o imaginário popular. Pessoa mais santa é aquela que não dá risada. Aliás, na Idade Média se tinha um pouco essa ideia. Humberto Eco escreveu um livro chamado O Nome da Rosa, que virou um filme. E naquele filme, então, aconteceu um assassinato em um mosteiro, onde apareceu um monge morto. E aí foi enviado ali algumas pessoas para fazer uma investigação. Bom, não sei se você vai assistir o filme, mas no final do filme você descobriu, e eu preciso contar isso porque tem a ver com o que eu comecei a falar, agora sou obrigado a falar do final. No final do filme, você descobriu que eles estavam morrendo porque existiam algumas obras que falavam na filosofia sobre o sorriso. E aí um dos líderes daquele mosteiro envenenou as páginas daquele livro, porque ele acreditava que sorrir era pecado. Então, quem estivesse lendo os livros de filosofia que falava sobre a risada, sobre o sorriso, quando manipulasse as páginas e botasse o dedo na língua para poder virar as páginas, morreria envenenado. Porque, na realidade, no imaginário popular, santo era alguém que não dava nenhuma risada, alguém, quanto mais triste, melhor. Mas triste não é a santidade.
Triste e amarga é a vida no pecado. Quando a gente está longe de Deus, quando nos distanciamos de Deus, o que resta é a amargura e a tristeza, que às vezes é disfarçada em gargalhadas e sorrisos que não passam, de tentativas de mascarar uma realidade profunda da alma. A vida de santificação é uma vida extremamente prazerosa. Não esqueçamos que o fruto do Espírito de Deus é também gozo, alegria, é fruto do Espírito. Então, santidade tem a ver com vida no Espírito. Se alguém vive a santidade, goza de plena alegria. A vida de santidade é revigorante, é poderosa, é cheia de plena paz e gozo da alma. Então eu quero enfocar aqui esta questão da santidade. E quero começar com a definição. O que é santidade? Santidade, basicamente, é separação do pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que faz mal para a minha vida espiritual, física, emocional. Pecado é aquilo que me mata, que me destrói. Então, quando eu estou vivendo em santidade, eu estou mais próximo de Deus, porque santidade é separar-se do pecado. O contrário também é verdade. Ou seja, se eu estou no pecado, eu estou distante de Deus. Mas se eu estou na santidade, eu estou próximo de Deus. Santidade é separar-se do pecado. Santidade também, além de ser separação do pecado, santidade é separação para Deus. E aí, as palavras são extremamente importantes, as preposições são extremamente importantes. Santidade é a separação do pecado, mas é separação para Deus. Quando eu me separo para o Senhor, quando eu me consagro para Deus, quando eu me dedico a Deus, quando eu vivo exclusivamente para Deus, eu estou vivendo em santidade. Santidade é alguém que se separou para Deus, que vive próximo de Deus, que vive para Deus. Além disso, santidade também é se parecer com Deus. Não é só se separar do pecado, não é só se consagrar para Deus, mas também é parecer-se com Deus. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então é parecer-se com Deus. A santidade tem a ver com tudo aquilo que eu faço. Santidade tem a ver com como eu penso, santidade tem a ver com como eu falo, santidade tem a ver com a comida que eu como, santidade tem a ver com como eu me alimento, com como eu trabalho, com como eu gasto meu dinheiro, com como eu trato a minha família, com como eu trato os meus amigos, com como eu me relaciono com a igreja. Santidade tem a ver com os meus planos, os meus projetos, as minhas intenções, o meu presente, o meu futuro. Santidade tem a ver com tudo aquilo que eu sou, existo, vivo, percebo e me relaciono. Então, como acontece a santidade? Já que definimos o que é a santidade, eu passo para uma próxima fase, que é como acontece a santidade.
Bom, acontece a santidade de uma forma muito interessante. Primeiro, a santificação acontece a partir da cruz de Cristo. Em Hebreus capítulo 13, verso 12, está escrito: assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então, o sangue de Cristo derramado na cruz é que nos santifica. Nós somos santificados. Santo não é uma classe específica dentre os cristãos, como a religião quer colocar. Não é assim. A igreja é chamada de santo. Todos nós somos santos. Porque se nós fomos lavados e purificados no sangue de Cristo, então a santidade está sobre a nossa vida. É pelo sangue de Cristo que nós somos santificados, para santificar o povo por meio do seu sangue. Então, o santo não é uma classe especial de pessoas. Santo são aqueles que são purificados por Jesus. Este é um lado da moeda da santidade. Porque a santidade tem dois lados em sua moeda. O primeiro lado, que é o princípio da santidade, é o sangue de Jesus derramado na cruz. Aí vai o outro lado da moeda. Primeiro é uma face da santidade. A outra face é a responsabilidade humana que age a partir do poder de Deus na vida. O próprio texto que nós lemos acima, em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14 até o verso 16, e eu vou ler de novo, vai dizer: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Ele está dando uma orientação, uma ordem à igreja. Vocês não podem se amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam, é uma ordem, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. A santidade tem a ver também com uma responsabilidade nossa. Tem vários textos para falar sobre isso, que eu não vou ler esta noite, senão nós vamos nos alongar muito aqui, mas mais um texto seria a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, onde o apóstolo Paulo vai dizer: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 2 pontos. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então, aqui Paulo está mostrando que Deus tem uma vontade para a nossa vida, mas esta vontade implica em nossa atitude. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então, a santificação tem duas faces. Uma é a santificação realizada por Cristo na cruz, e a outra face é a nossa responsabilidade quando agimos pelo poder de Deus na nossa vida para produzir uma vida santa. Então, não é só eu dizer: Cristo já me santificou, tá, eu não preciso fazer nada. É verdade que Cristo te santificou pelo seu sangue, mas agora vem, a partir desta santificação de Cristo em mim, vem a minha responsabilidade de agir de forma santa, rejeitando o pecado e etc., como nós vamos ver daqui a pouco. Então a santidade tem essas duas faces: a ação de Cristo e a responsabilidade e a ação humana. E agora aí eu queria pensar com vocês
Em que aspectos a santidade vai se estabelecer de forma prática em nós? Porque a santidade aqui não é uma questão teológica, filosófica, para ficar só no mundo das ideias. Ela precisa ser entendida de forma prática. A santidade, ela tem que se dar no ser humano como um todo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, vocês perceberam que eu estou citando mais textos do que de costume, mas é porque essa série eu quero trabalhar desta forma. Não há uma regra para a pregação, né? Desde que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o meu ser como um todo precisa ser santificado. Ele diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Ou seja, não é só o espírito que se santifica, não é só o corpo que se santifica, não é só a alma que se santifica. É o ser como um todo. O meu espírito, e nós somos seres tricotômicos, ou seja, nós somos formados de corpo, matéria física, nós somos formados da parte espiritual, que é o espírito, e nós somos formados também com a alma, que fala das decisões, das emoções, dos sentimentos do coração. Esses três elementos compõem o ser humano. Então, o meu espírito é santificado quando o meu espírito é ressuscitado com Cristo e começa a buscar as coisas de Deus a partir daí. Quando eu recebo a Cristo e sou ressuscitado no Espírito, a partir da ação do Espírito Santo em mim, então a partir deste momento, o meu espírito começa a buscar as coisas de Deus. E nesse aspecto, o batismo com o Espírito Santo também é muito importante, porque a partir dele, o nosso espírito começa a orar em línguas a Deus. E Paulo dizia em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, que quando ele orava em línguas, o seu espírito orava, mas a mente ficava sem entendimento. Então o meu espírito, pela ação do Espírito de Deus, começa a orar a partir das línguas estranhas, que são expressas pelo meu corpo, a minha voz, mas é o Espírito que está orando. É assim que Paulo diz. Mas não só o meu espírito deve ser santificado, mas também a minha mente tem que ser santificada. Ou seja, são os meus pensamentos que encontram lugar em minha mente. São os pensamentos que eu gero, que eu mantenho na minha mente, é o meu coração. É aquilo que a gente chama de coração. Teologicamente, coração não é esse órgão que fica bombando sangue, bombeando sangue. Não é isso. Coração está falando de mente, de ser interno, de pensamentos. Então eu preciso sondar constantemente o meu coração para ver se ele não está abrigando, por exemplo, rancor. Tem coração rancoroso. A santidade tem que destruir esse rancor. Com rancor não tem santidade. Às vezes o meu coração abriga ira, pessoas nervosas, irritadas, revoltadas o dia inteiro. Às vezes o meu coração abriga revolta.
Às vezes o meu coração abriga malícias. Ninguém pode fazer nada ou falar nada que ele já maliciou. Às vezes o meu coração pode abrigar invejas. Às vezes o meu coração se torna um coração vaidoso. Às vezes o meu coração abriga mágoas. Alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa, e eu arrasto durante anos aquilo no meu coração e não consigo tratar a pessoa de forma adequada mais. Às vezes o meu coração abriga mentiras, às vezes fingimentos, às vezes ciúmes. Quantos corações são apodrecidos pelo ciúme? Sentimentos de superioridade. Alguém se acha melhor, superior ao outro. Às vezes o coração abriga falta de perdão, às vezes insatisfações, às vezes murmurações, coração que reclama o tempo todo lá dentro da alma, amarguras. Às vezes o coração abriga comodismos, às vezes carnalidades, às vezes o coração abriga pornografias, adultérios. Às vezes o coração abriga amor ao dinheiro, ganâncias. Às vezes abriga indiferenças, às vezes maldades. Às vezes o coração abriga frieza para com as pessoas, apatia, incredulidades. Tem uma série de coisas que podem estar no coração humano. E quando nós estamos falando que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados em santidade, irrepreensíveis, significa que santificação tem a ver com aquilo que eu penso e que eu guardo no meu coração. E para que isso seja combatido, eu devo orar como o salmista orou. No Salmo 139, verso 23 e verso 24, o salmista orava assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda o meu coração. Eu devo orar assim. Nós já aprendemos sobre a oração na mensagem passada. Nós devemos orar assim: Senhor, sonda o meu coração. Talvez tenha alguma coisa no meu coração que não está agradando ao Senhor. Inveja, malícia, ciúmes e todas as coisas que eu citei e coisas que eu não citei. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Revela para mim, para que eu possa ter consciência, me arrepender, pedir perdão e abandonar. É preciso ter essa disposição de mudar, senão não muda o coração. Para mudar o coração é uma das coisas mais difíceis. Mudar o corpo até que é fácil em certo sentido, mas mudar o coração é muito difícil. É preciso orar para que Deus sonde e traga à tona o nosso coração, que às vezes até mesmo nós nos enganamos a respeito do nosso próprio coração. Não sabemos às vezes que tem coisas lá, e quando mexe, dói, porque tem coisas ocultas, guardadas, abafadas lá dentro. É preciso então reconhecer o pecado que está no coração, confessar esse pecado a Deus, pedir perdão e abandonar. Reconhecer, confessar, pedir perdão e abandonar. É preciso encher o coração com a palavra de Deus, para que ele não fique cheio dessas coisas. Tem gente que fica maquinando. Ele me falou aquilo. Mas eu vou dar uma resposta. Por que eu não falei aquilo quando eu devia falar? Tem gente que fica guardando, não, aquela pessoa. Tem gente que fica guardando aquilo no coração, na mente. Colossenses capítulo 3, verso 2, vai dizer: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas.
Então eu preciso encher a mente e o coração com as coisas de Deus, as coisas do alto, e não com as coisas terrenas. A gente fica pensando, olha, se eu ganhasse agora, quem sabe se eu conseguisse ganhar um prêmio, se eu conseguisse ganhar tantos milhões, aí vai enchendo o coração daquela ganância. Pensa nas coisas do alto. É preciso sondar as intenções do coração. É preciso colocar as coisas de Deus no pensamento para que a nossa mente possa estar em santidade. Mas não é só meu espírito e minha mente que precisam ser santificados. E agora vai pegar um pouquinho mais. Não é só o espírito e a mente, mas é também o meu corpo que precisa ser santificado. E nesta questão, nós precisamos estar muito atentos. Porque a santificação que não se manifesta no corpo físico, não é completa. O corpo também precisa se manter santo. E isso é importante porque muitas pessoas tendem a se preocupar com o espírito e não se preocupam com o corpo em relação à santidade. Irmãos, o ser humano está completamente ligado e interrelacionado em corpo, alma e espírito. Não tem como santificar o espírito e deixar o corpo de lado. Então o corpo deve ser mantido em santidade. Como? É preciso atenção, por exemplo, nos olhos, no olhar. É preciso manter a atenção nos membros do corpo. Tudo deve ser consagrado. Tudo deve ser sagrado ao Senhor. E não deve ser objeto de cobiça. Neste aspecto, eu preciso pedir licença às mulheres para falar, porque muitas mulheres, e não vocês que estão aqui, mas muitas mulheres desonram seus corpos com roupas indecentes, que se propõem a chamar a atenção para a sensualidade. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso você precisa se vestir honestamente e decentemente. Eu não estou falando relaxadamente, eu não estou falando feiamente, eu não estou falando de forma ruim. Eu estou falando honestamente e decentemente. Nós não somos adeptos dos usos e costumes, em que as mulheres precisam usar saias, não pode cortar cabelo, não pode usar joias e coisas. Não somos adeptos a isso, porque entendemos que isso são doutrinas de homens. Não tem base nas Escrituras. Mas, por outro lado, também não somos daqueles que se vestem de forma sensual, com roupas marcantes no corpo. Precisamos ter decência ao vestir. Não só mulheres, como também homens. Decência. Como os homens são atraídos mais pelo que vem do que as mulheres, então há uma estratégia no mundo para derrubar os homens. E aí, às vezes, a gente tem que sair na rua, e é complicado na época do calor, porque as mulheres andam de forma cada vez mais indecente. Só que eu não tenho como instruir as pessoas que não conhecem Jesus. Mas eu posso instruir a igreja que conhece Jesus. Então você, mulher, irmã, você não deve se vestir de forma a provocar a sensualidade no outro. O corpo deve ser respeitado em relação à sensualidade e em relação à sexualidade. Hoje é muito comum os jovens irem para festas, beber todas, ter uma vida sexual ativa, começa a namorar, já entra na vida sexual ativa, sai para uma festa, beija todas. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
conforme diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Não tem como eu dizer, a minha alma está perto de Deus, meu espírito está santificado, mas o meu corpo vai para a folia. Não tem como. Porque se você vai para a folia, vai tudo para a folia. Então os homens precisam, e as mulheres, respeitar-se em relação à sexualidade. O sexo é bênção, criado por Deus, maravilhoso, mas ele é feito para o casamento, com compromisso. Precisamos cuidar do corpo, cuidar das palavras. É preciso ter palavras doces e suaves. Muita gente tem palavras ásperas, que machuca, que fere o coração. Como é que você fala com as pessoas? Tem gente que vai procurar o outro e recebe uma patada. Seja agora por WhatsApp, por mídias, é mais fácil dar patada, porque você não está vendo o outro cara a cara. Tem gente que já dá na cara mesmo, mas tem gente que gosta de usar o WhatsApp para dar. Temos que tomar cuidado com as palavras ásperas. Palavras zombeteiras. Gente que zoa o tempo todo e coloca o outro para baixo. Brincadeiras que é saudável brincar, mas quando as duas partes estão felizes na brincadeira. Mas quando uma brincadeira tem por objetivo colocar o outro para baixo, não é de Deus. Não é bênção do Senhor. Os irmãos da igreja podem brincar à vontade uns com os outros, mas que ninguém saia ferido das brincadeiras, porque se a sua brincadeira fere alguém, você está errado diante de Deus. Peça perdão. Pastor, o senhor nunca pregou assim. Tá bom, mas agora chegou o momento. Santidade, não fiquem escandalizados. Voltem domingo que vem, se Deus quiser. Mas santidade precisa, não está na palavra, falando sobre o corpo. Tem pessoas que têm palavras sensuais, fazem brincadeiras pornográficas. Não agrada a Deus. Zombarias com os outros não agradam a Deus. Passa uma pessoa, ele faz uma zombaria aqui de alguém que está passando na rua. Não agrada a Deus. Aquilo que fere o coração de Deus tem que ferir o nosso coração. Se eu vejo alguém bêbado jogado na sarjeta, eu não posso me alegrar e zombar daquilo. Porque aquilo fere o coração de Deus, tem que ferir o meu coração. Se eu vejo uma prostituta na esquina, um homossexual na esquina de uma rua, eu não posso passar ali e fazer uma zombaria, porque aquilo fere o coração de Deus. E se fere o coração de Deus, tem que ferir o meu coração. Santidade nas palavras. Tem gente que fala palavrões à torta e à direita. Tem uns que são tão acostumados com palavrões que vêm pregar no púlpito e sem querer escapa palavrão. Quantas na internet você vê isso? Pregador falando, escapa um palavrão no púlpito. Sabe por quê? Porque está acostumado a falar palavrão dentro de casa, na rua. Crente não tem que falar palavrão. Crente não tem que ter uma palavra que fica falando besteira. Palavras indecentes. Você vê as crianças por aí. Eu vejo lá, meus filhos gostam de jogar com os amiguinhos lá, futebol, e às vezes você vai no futebol e eu fico ali olhando, eu saí escandalizado. Tudo bem que são crianças que não são criadas debaixo, talvez, da orientação do Senhor, mas falo para meus filhos, quanto palavrão, misericórdia, cada 5 palavras, 6 é palavrão. Por que isso? Porque os pais, muitas vezes, não só falam palavrões dentro de casa, mas quando o filho é pequenininho e fala um palavrão, ao invés do pai corrigir, ele dá risada, acha engraçado, bonito e fala para os outros. Você consegue imaginar Jesus falando palavrão? Você consegue imaginar o apóstolo Paulo falando palavrão? Pedro? Murmurações, a boca que produz murmurações, reclamações o tempo todo. Ofensas, quem se ofende um ao outro. Ele falou aquilo, mas eu também falei aquilo para ele.
O salmista diz no Salmo 19, verso 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador. Nós estamos falando de santidade. Santidade tem a ver com as palavras que eu falo, que as palavras da minha boca sejam agradáveis. Tiago, capítulo 3, verso 10 e verso 11, vai dizer: da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Quer dizer, uma boca que diz glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, canta músicas maravilhosas como nós cantamos aqui, não pode sair daqui e falar palavrões. Uma fonte não pode produzir água doce e água salgada. A santidade está nas palavras também. A santidade está naquilo que fazemos ou que deixamos de fazer. A santidade está nas nossas ações e nas nossas reações. A santidade está no que pensamos e no que intencionamos. A santidade está em fazer quando se deve fazer, em agir quando se deve agir, em deixar de agir quando se deve deixar de agir. Então há a nossa parte na santidade. Há sim. Mas para terminar, como ter a santidade então? O pastor leu o texto, fugiu do texto, não voltou para o texto. Agora eu vou voltar para o texto. Primeiro, precisamos morrer. Como ter santidade? Você só tem santidade se você morrer. Mas pastor, como assim? O texto que lemos essa noite vai dizer em Romanos capítulo 6, do verso 2 até o verso 4, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Precisamos morrer e ser sepultados. O batismo é uma coisa muito séria, porque ele representa que nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Oswald Chambers escreveu: ninguém entra na experiência de total santificação sem antes passar por um enterro espiritual. O enterro da velha vida. A menos que esta morte ocorra, a santificação não passa de um mero anseio. Quer dizer que se eu não morrer, a santificação é só um desejo, é um anseio, não passa disso. Nunca se torna uma concreta verdade. E aí Oswald Chambers faz uma pergunta: você já encerrou sua própria vida? E diz, do ponto do sentimento, certamente isso já ocorreu muitas vezes, mas terá realmente acabado com ela? Você não pode ir ao seu enterro apenas em sentimento, nem morrer só em sentimento. Morrer significa parar de existir. E ele conclui dizendo: ficamos rondando o cemitério, mas o tempo todo nos recusamos a morrer. Temos que ser batizados em sua morte. Segundo Oswald Chambers, nós precisamos presenciar o nosso próprio enterro espiritual. Você tem que ir ao seu velório espiritual, ao seu enterro espiritual. Você precisa morrer à velha vida. Você se lembra quando morreu? Você já morreu? Você tem que ir ao seu sepulcro. Dizer, aqui jaz o antigo Everson. Morreu. Precisamos descer à sepultura com o Senhor.
precisamos ser batizados na morte de Cristo. Precisamos ser sepultados com Cristo. Quem não morre com Cristo não pode ressuscitar com Cristo. Porque o texto que lemos continua dizendo: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, do 5 ao 11. Então, quando morremos para o pecado, aí sim podemos viver uma novidade de vida. Uma vida nova. Quem não morreu para o pecado não pode viver a nova vida. Porque o pecado dentro dele ainda o escraviza na velha vida. Só podemos viver a santidade a partir do momento em que morremos realmente. Preste atenção, falar em santidade é muito bonito. Viver a santidade é algo mais profundo do que simplesmente filosofar sobre isso. Viver a santidade tem a ver com um processo de morte. Eu preciso morrer e ser sepultado. Sepultado com Cristo. Quando eu morri na minha velha vida e nasci uma nova vida. Eu preciso ter na minha mente onde está a minha sepultura. Eu preciso saber que a minha sepultura existe no mundo espiritual e que eu morri, fui sepultado, enterrado com Cristo. E ressuscitei com Cristo, em espírito. Quando morremos e ressuscitamos, temos a possibilidade de viver a santidade. Mas para isso nós precisamos entender que a santidade exige que sejamos controlados pelo Espírito Santo. Quando você ressuscita para viver uma vida nova, você precisa da ação do Espírito Santo sobre você para lhe guiar nessa nova vida. Não tem como viver a santidade se o Espírito Santo não estiver morando em nós e nos guiando na vida de santidade. Porque tudo ao nosso redor conspira contra a santidade. Nesse aspecto eu sou da teoria da conspiração, que não é uma teoria, é uma verdade. Tudo ao nosso redor conspira contra a santidade. Você olha para a mídia, é só pornografia em cima da pornografia. Conspira contra a santidade. Você vai sendo doutrinado na filosofia deste mundo, quem te ensina que quanto mais você pode ter, melhor é para você. Então você vai se envolvendo cada vez mais numa ganância do ter. Você é doutrinado que a tua vida é essa realidade só material em que você está vivendo. Então você se agarra ao material e esquece de pensar nas coisas que são de cima. Tudo conspira contra a santidade. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder dizer não ao pecado e resistir às tentações. Só quem está controlado pelo Espírito de Deus, que habita em vós, é que consegue viver o caminho da santidade. Sem o Espírito Santo em nós, não tem como a gente viver o caminho da santidade. Porque as forças externas são muito grandes. E as forças internas do próprio pecado humano são muito fortes. Então o Espírito Santo em nós precisa fazer morrer a nossa velha criatura, nascer uma nova, e este mesmo Espírito é que vai nos controlar e nos conduzir na vida de santidade. Porque a santidade exige
sendo controlados pelo Espírito Santo, exige que a gente resista ao diabo. O diabo é um ser, não é uma invenção, não é uma ideia da religião para controlar e dominar as pessoas. O diabo não é uma fantasia da Idade Média. Jesus falou sobre o diabo. O diabo é um ser da maldade que vem para destruir. E Tiago, capítulo 4, verso 7, vai nos dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso aqui é muito importante. Para resistir ao diabo tem um passo antes. Primeiro, submetam-se a Deus. Ninguém consegue resistir ao diabo se não estiver em submissão a Deus. Porque pela força humana a gente não consegue resistir ao diabo. A gente precisa se sujeitar a Deus, à vontade de Deus, ao poder de Deus, ao domínio, ao controle de Deus. Eu preciso me entregar a Deus. Sujeitem-se a Deus e aí resistam o diabo e ele fugirá de vós. Agora, o diabo não é um ser que você precisa aprender uma linguagem, uma mandinga, uma macumba, para conseguir derrubar ele. Não é assim que funciona. Você não precisa de nenhum amuleto espiritual. Você não precisa de os antigos colocavam uma ferradura de cavalo, né? Na porta da casa, né? Quantos já viram? Aquela ferradura lá. Outros acham que um pé de coelho vai trazer alguma coisa, uma proteção. Outros acham que cristais, colocando cristais em casa, vai atrair energia. A Bíblia não ensina nada dessas coisas. Porque o diabo não tem medo de pé de coelho, não tem medo de ferradura de cavalo, não tem medo de cristais positivos. O diabo não tem medo de nada dessas coisas. Ele tem medo de uma vida cheia do Espírito Santo, porque é pelo poder de Deus que nós expulsamos o diabo. Então, o que você tem a fazer? Como é que eu derroto o diabo? Tenho que ler um livro de 700 páginas, como descobrir as estratégias, fazer as mandingas, nada disso. Você derrota o diabo simplesmente resistindo a ele. Ele vem com uma oferta e você diz não. Mas para você dizer não, você precisa estar cheio do Espírito Santo, se submetendo a Deus, senão você não consegue dizer não. Porque a oferta, ela vem na altura do teu apetite. A oferta que ele te faz é aquilo que você mais quer no momento, mas que é o que você menos precisa. É o que mais vai te prejudicar. Sabe aquela hora que você está com uma raiva imensa, e ele diz assim, é só você pegar esse tijolo e tacar na cabeça do outro. É a oferta que você precisava para fazer. Sabe quando você falaram mal de você lá na internet, ele vem e diz assim, mas se você quiser, você escreve um texto que acaba com até a 4ª geração dele. É a oferta que você precisa. Sabe aquele período de carência em que aparece aquela pessoa que parece um príncipe encantado na tua frente? Sem defeitos, lindo, maravilhoso, gentil, perfumado, cheio de flores. Você diz, Deus mandou para mim. Mandou nada. Resiste o diabo e ele foge de você. Foge. Terminando o último. A santidade, além de resistir ao diabo, a santidade exige fugir das paixões da mocidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, Paulo diz a Timóteo, foge dos desejos malignos da juventude. Para ter santidade, às vezes eu preciso resistir, dizer não. Mas às vezes eu preciso fugir. Há momentos de resistir, mas há momentos que eu estou lidando com as forças internas dos meus próprios apetites pecaminosos, que eu não tenho como resistir simplesmente, eu preciso fugir. Se você tem, todos nós temos áreas de mais vulnerabilidade na vida.
Todos nós temos áreas em que somos mais fortes e áreas em que somos mais fracos. Tem pessoas, por exemplo, que elas não têm fraquezas em relação ao dinheiro. Ela pode trabalhar num banco, no cofre do banco, contando milhões de reais e que ela nunca vai ser tentada a pegar um centavo e colocar no bolso. Mas tem pessoas que não podem ficar perto do dinheiro, porque ela vai ser tentada a levar para a casa dela. Tem pessoas que não têm um problema na área sexual. Ele pode trabalhar com as mulheres mais seminuas que for, que isso não será um problema para ele. Mas tem gente que tem problema nessa área. Tem gente que não tem fraquezas em relação à bebida, mas tem gente que chegar perto do bar, só o cheiro já lhe é um convite. Então eu preciso ver quais são as áreas da minha vida, e sei inúmeros. Preciso ver quais são as áreas onde eu estou mais vulnerável. E aí o inimigo vem para mim e fala assim, no meu ouvido, se você fosse crente mesmo, para provar que você é crente, você tem que ir naquela área lá que você, porque ele sabe a área onde eu sou mais fraco. Ele diz, você tem que ir naquela área e lá você vai provar que você consegue. Mas aqui o texto diz, foge. José é um exemplo disso, como vocês sabem. A mulher de Potifar dizia para José, hoje você vai se deitar comigo. Ele disse, não posso fazer isso. Eu não vou cometer esse pecado contra Deus. E aí teve um dia que ela falou, o marido está viajando, mas é agora. Agarrou na roupa de José. O que ele fez? Resistiu? Não. Deu no pé, saiu correndo. Tem momento que tem que sair correndo. Corre mesmo, sem olhar para trás ainda. Corre sem olhar para trás. Porque é para fugir das paixões da mocidade. Você sabe quais são as áreas em que você é mais frágil. Dessas áreas você precisa fugir. Não brinque com o pecado. Se você brinca e às vezes o inimigo diz para você assim, você não precisa cair. Vamos só fazer um jogo. Chega mais perto, dá uma olhadinha. Se você chega próximo ao abismo, não era para você estar aqui. Era para você estar longe do abismo. Mas às vezes a gente vai brincando, eu sei a hora de parar. A gente não sabe a hora de parar. Ou até a gente sabe, mas chega numa hora que a gente já não quer parar mais. Então, quando chega perto do abismo, não chegue. Porque se você chegar, muito provavelmente ele vai te empurrar nele. Quando eu era criança, tive um sonho que nunca mais esqueci. E eu termino aqui. Eu era criança e sonhei que eu estava na beira de um abismo. E quando eu estava naquela beira de um abismo, contei para minha mãe quando eu acordei. Ele me empurrou. Era o diabo. Eu não vi, mas eu sabia que era ele. Tinha uma convicção plena. E quando ele me empurrou na beira daquele abismo, eu comecei a cair. Mas era um abismo sem fim. E eu caía numa velocidade imensa. E eu sabia que eu ia caindo e não tinha como parar aquela velocidade. E no sonho, eu estava numa velocidade a toda descendo, na queda. E eu clamei ao Senhor. E eu disse, Senhor, me ajude, me livre. Não me lembro as palavras exatas que eu clamei no sonho, mas eu clamei ao Senhor. E quando eu clamei, a velocidade diminuiu drasticamente, eu parei no ar. E eu parei no ar. Eu fiquei parado, no ar. E comecei a subir. E subi novamente, e o Senhor me colocou no mesmo lugar, de volta. Nunca mais eu esqueci esse sonho. Era uma criança. O diabo quer te empurrar, mas há uma solução. A solução está em Jesus. Se você quiser, você pode viver a santidade. Se você estiver em Jesus, você pode viver a santidade. Mas para isso a gente precisa morrer, a gente precisa ser controlado pelo Espírito, a gente precisa resistir o diabo e a gente precisa fugir das paixões da mocidade. Vamos ficar em pé.
Eu sei que essa mensagem sobre santidade não arranca muito glórias a Deus, sei disso. Mas é a mensagem que nós precisamos para a vida. O tempo se aproxima do fim. O mundo caminha a passos largos para a destruição e o juízo. O inferno se agita, o pecado se avoluma, o certo se torna errado, o errado se torna certo na nossa sociedade, as corrupções transbordam, a violência cresce exponencialmente, os abusos estão à flor da pele, o mundo caminha para a sua destruição. Sabe quem vai conseguir resistir e vencer? Quem estiver vivendo a santidade. Porque Cristo vem buscar a sua igreja. Mas Ele não vem buscar qualquer igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Preparada, lavada, purificada, santificada. É por isso que Hebreus diz: persegui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Nós não estamos brincando de ser cristãos, não há espaço para, nunca houve, muito menos agora, espaço para fingirmos ser cristãos. As coisas estão se afunilando de tal forma e apertando de tal forma que talvez daqui a um tempo só vai sobrar os verdadeiros. Quando a pressão vem, só ficam os resistentes que foram lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Eu não sei como serão os dias de amanhã, mas eu sei que o mal se aproxima de forma muito grande e muito forte, porque o texto bíblico diz que no final dos tempos haverá o anticristo, que será a encarnação de toda a perversidade e maldade, de toda a resistência a Deus. E o espírito deste anticristo já paira sobre o mundo. Eu tenho pena, se Jesus não voltar, eu tenho pena da geração dos meus netos, dos meus bisnetos. Que mundo eles vão encontrar? Nós já estamos vivendo com muita dificuldade. A frieza, a apatia espiritual se alastram no meio da igreja. Mas há esperança para aqueles que estão em Jesus. Há esperança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o texto que o irmão que me antecedeu leu. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Oremos ao Senhor nesta noite. Graças te damos, ó Deus, pela tua presença maravilhosa. Sabemos da importância da santificação. Ajuda-nos a viver em santidade, Senhor. Tudo aquilo que pensamos, fazemos, agimos, intencionamos, seja consagrado ao Senhor. Todo o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis diante do Senhor. Santifica-nos pelo teu sangue vertido na cruz, mas ao mesmo tempo dá-nos graça, poder e unção para vivermos a santificação a cada dia, sem a qual ninguém verá o Senhor. Renova a tua igreja, renova o teu povo, reveste com o poder do teu Espírito Santo. Que a graça e a unção do Senhor seja derramada sobre este povo, para que eles possam, ó Deus, caminhar em santidade a cada dia. Caminhar em santidade. Fortalece o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.